Graça e paz, irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra aqui sobre o amor e a justiça, né? E a gente tem dificuldade em viver o amor junto com a justiça, ser justo, né? A gente ser justo e amar ao mesmo tempo. E Deus faz isso tão bem, né? Deus faz tão bem. Ao mesmo tempo que Deus está amando, Ele faz justiça, né? E nós, como pequenos servos dEle, a gente tem essa dificuldade. A gente às vezes mistura as coisas, né? A gente está amando e de repente a gente não é justo. Parece que o amor toma o lugar da justiça, né? E aí a gente vai falar sobre isso hoje. Quero compartilhar essa palavra, porque no nosso dia a dia é muito importante a gente saber, né, viver o amor e também ser justo. E a gente vai começar então lendo o Salmo 89, o versículo 20 até o 29. Esse salmo, ele foi escrito por Etã. Provavelmente esse Etã era um compositor, né, de música. E ele fez esse salmo, né, e falando do próprio Davi. No salmo, ele fala de Davi, né? Então vamos ler então o Salmo 89, versículo 20. Encontrei o meu servo Davi, ungiu com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nem injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários, e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Senhor nosso Deus, fala conosco nessa hora, Senhor, que a Tua palavra venha consolar nosso coração, que a Tua palavra venha nos ensinar, Senhor, o seu caminho. No nosso dia a dia, Senhor, as dificuldades sejam sanadas, resolvidas, meu Deus, porque a Tua palavra nos encoraja, nos instrui, Tua palavra, Senhor, nos fortalece, ela nos traz confiança para nossa mente, nossa alma, e na Sua palavra nós estamos firmados. Deus poderoso, abençoe nossas vidas, no nome santo de Jesus, amém. Então Davi, né, o rei Davi, ele provou na sua vida o amor de Deus. Davi foi achado, a Bíblia fala que Deus achou Davi, achei o meu servo Davi. E a gente fica pensando assim, será que o amor de Deus para com Davi era maior? Ou o amor de Davi era muito grande, o seu louvor, a sua adoração, um adorador, né, fez com que ele fosse mais abençoado, porque fica parecendo que Deus fazia uma acepção, né? Não, Davi é especial, Davi é isto, né? A gente vai observando que Davi vai sendo mencionado no Velho Testamento como referência. A gente acha em Davi um monte de defeito, né? Davi,
respeitava muito o rei Saul. Davi honrou a família de Saul, né? Um dos netos, né, de Saul foi honrado por Davi, comia na mesa dele. Mas a gente vê por outro lado assim que Davi também era assim, né, sanguinário. Deus falou: você não vai fazer o templo, não vai construir o templo, porque você está com as mãos cheias de sangue, sanguinário. Mas há uma coisa assim que a gente fica observando, que Deus amava Davi, não fazia acepção. É Davi que fazia, em contrapartida, a sua vida diante de Deus, colocava a sua vida diante de Deus. É Davi que honrava Deus e era um adorador nato ali, e por isso era um homem muito abençoado, né? Por isso. Então, apesar dos seus defeitos, apesar de tudo o que aconteceu na vida de Davi, que não foi muito bom, mas Davi, ele amava, temia Deus, né? Seu coração estava cheio de temor de Deus, né? A gente vê que Deus, então, ele ama Davi, mas Deus não poupa Davi. Você já observou na sua vida que você prova do amor de Deus? Você sabe que Deus te ama, e Deus te livra, assim, de situações difíceis, Deus te livra. Mas há um momento na sua vida que Deus não te poupa. Não te poupa. E você fica pensando assim: mas por quê? Deus não me poupou dessa. Deus não me livrou dessa. Deus podia me livrar dessa situação e me levar para um outro jeito aqui, para me sair fora disso, e Deus não livra, não te poupa. Mas você tem certeza absoluta que Deus te ama. Tem uma música, né, que fala que nosso Deus é o Deus do vale e o Deus da montanha. Tem ela lá na internet, só que ela está em inglês, né? Deus do vale e Deus da montanha. Se a pessoa está lá no vale, nas dificuldades, Deus é o mesmo na sua vida, Ele não mudou. Quando você está lá em cima da montanha, né, o mesmo Deus. Quando tudo vai bem assim, você sente que tudo está fluindo na sua vida, né? Fluindo maravilhosamente. O mesmo Deus. Então Deus não vai mudar porque a sua situação está difícil, você está no vale, né? Porque pode ser uma prova de Deus. Deus pode estar te provando. E na vida a gente aprende com tudo. Na nossa vida cristã, você vai aprendendo. Qualquer coisa que acontece na sua vida, você está aprendendo. Deus está te ensinando alguma coisa. Está te ensinando. Para o nosso crescimento, para a gente crescer, né? Então, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, né? Esses atributos de Deus, essas qualidades, Deus comunica conosco, né? Os outros atributos de Deus, Deus não comunica, a gente não consegue viver, a onisciência, onipresença, onipotência, a gente não consegue viver, mas é amor, justiça, bondade, Deus tem para a gente viver, né? Deus tem para a gente viver, Ele ensina a gente a viver, né? E Deus mostra seu amor, não só na sua palavra, não só na sua palavra está registrado o seu amor, mas também Deus mostra seu amor na nossa vida, no seu dia a dia. Deus mostra o seu amor, né? Mostra através de vitórias que você tem, né? Você tem vitórias no dia a dia. Deus mostra o seu amor quando Ele cuida, te livra de situação difícil. Deus mostra o seu amor, né, de uma forma assim grande, falando ao seu coração. Deus fala no nosso coração, não só através da palavra, também do Espírito. Deus fala conosco, Ele mostra o seu amor. Quantas vezes você já ouviu Deus falando assim: você verá o que vai acontecer com você, será melhor, vai ser melhor depois. A situação que você vive é assim hoje, mas amanhã será melhor na sua vida, né? Então Deus mostra o seu amor assim, de várias formas,
E pode ser também que Deus está fazendo justiça, porque Ele é justo, né? Está fazendo justiça na sua vida. Nós vamos ler então aqui 2 Reis 19, versículo 34, né? Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Ele está falando aqui, Deus livrou uma cidade que ia ser invadida, e Deus livrou aquela cidade daquele mal. Mas não era Davi que era o rei, era um outro rei. Aí Deus cita o seguinte: eu estou livrando por causa de Davi lá atrás, já tinha passado anos e anos por causa de Davi. E ele fica pensando assim, mas que amor é esse de Deus, né? Tinha passado muitos anos, era do rei, eu estou fazendo isso aqui agora, é por causa de Davi lá, né? Você já pensou a sua descendência sendo abençoada por causa de você, né? Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, lá a sua descendência, você já foi, você está na eternidade, você já está na eternidade, e os seus netos, bisnetos sendo abençoados, porque você hoje honrou a Deus, hoje você, né, buscou a Deus, seu coração está voltado para Deus, né? Isso aconteceu com Davi, Deus abençoando, o rei lá assim, olha, eu estou fazendo, não é por causa de você não, viu rei, fiquei parecendo que é acepção mesmo, né? Mas não é, estou fazendo por causa de você, não é por causa de Davi lá, esse trono aí, esse trono ele é eterno, aí Deus ele age, a gente vai ver Deus agindo assim com tanta coisa bonita, mas Deus age com a justiça também tão grande. Esse próprio Davi, né? Vamos ver 2 Samuel 12, versículo 10, esse Davi, Deus agiu com justiça na vida dele, né? É por isso que a gente tem que estar com o coração quebrantado, porque se vier um momento de justiça na nossa vida, saiba que quem mudou foi você e foi eu, e não Deus. Deus não muda, Deus simplesmente está fazendo justiça, né? Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Etita, para ser sua mulher. Por causa desse pecado de Davi, que ele toma a mulher de Urias, depois mata Urias, manda Urias para a batalha, ainda pede lá o comandante para colocar Urias num lugar perigoso, para ele morrer depressa, né? E aí Deus, por causa desse pecado, né, a espada não vai fugir da sua... E a casa de Davi virou bagunça, filhos brigando, e tanta coisa errada aconteceu na casa de Davi. Então Deus, Ele é justo, Ele age com justiça, né? E por isso que nós não entendemos a situação, que a gente fica assim, sem entender, por que acontece, fica pensando assim, por que acontece isso, né? Por que está acontecendo isso na minha vida? Deus pode estar sendo justo, e na justiça de Deus, Deus ensina, Deus disciplina a pessoa, está disciplinando a pessoa. Às vezes é um lado da nossa vida, né, uma faceta da nossa vida que precisa ser corrigida, alguma coisa em nós que Deus precisa trabalhar, e Deus na sua justiça, Ele disciplina, vai disciplinar a pessoa. E aí nós, com a nossa mente tão pequena, nós não conseguimos entender, né, essa disciplina, essa justiça de Deus, e a gente fica assim pensando assim, Deus me abandonou, Deus me largou de lado, me deixou, né? Mas Deus não deixou, nada passa despercebido aos olhos de Deus. O Espírito de Deus sabe do seu levantar, do seu deitar, a palavra não veio à sua boca, Ele já sabe. Antes de você falar aquilo que você está pensando, Ele sabe de todas as coisas, né? Sabe de tudo. Então aí Deus disciplina, e isso tudo com amor,
Amor. A disciplina de Deus, ela está cheia de amor. Cheinha de amor. Deus, hora nenhuma, deixa de amar a pessoa quando disciplina ela. O mais difícil que seja o momento de disciplina de Deus, Deus está amando da mesma forma que de antes daquilo. Então o amor não atrapalha a justiça de Deus, o seu amor não atrapalha. A justiça não atrapalha o amor de Deus, nem o amor não atrapalha a justiça, e nem a justiça atrapalha o amor. Deus vai agir de uma forma que, olha, tudo aquilo está na perfeição do seu agir, né? Está na perfeição do agir de Deus, né? E aí nunca podemos falar que Deus nos deixou de amar. É uma experiência de um homem, que ele fala que está perguntando para Deus: o Senhor me ama? O Senhor me ama, me ama, mas tanta coisa, perseguição na minha vida, o Senhor me ama, me ama? E ele ouviu uma voz no seu ouvido, assim, audível mesmo, uma voz forte, dizendo que: eu te amo, mas forte. E ele assustou com aquela voz, assim, Deus falando no seu ouvido, né? Eu te amo. Você tem dúvida que eu te amo, né? É porque as pessoas nessa hora podem pensar que Deus deixou de amar, né? Agora, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, mas devemos ser justos quando amamos. Quando você ama, você deve ser justo naquilo, principalmente com filhos, né? A gente erra muito, peca muito com os filhos, porque a gente não sabe colocar o amor e a justiça junto, ali, ser justo com eles, né? Disciplinar, e aí a gente embaraça nisso aí, né? A gente fica meio embaraçado aqui, até quando eu vou amar e depois eu vou ser aqui justo, disciplinar os filhos, e não deixar de disciplinar, e também não deixar de amar, né? Agindo dessa forma. A justiça de Deus, ela é perfeita, o amor de Deus é perfeito. A gente vê também a justiça de Deus na vida de homens, além de Davi, né? Moisés também, ele provou da justiça de Deus, e Deus não passou a mão na cabeça de Moisés. A gente podia pensar assim: peraí, mas Moisés é um homem especial, ele falava face a face com Deus, ele queria ver a face de Deus, e Deus colocou ele numa fenda de uma rocha, e falou, e deixou ver só pelas costas, ou a minha face não pode ser vista por ninguém, porque quem vê a minha face morre, né? Esse homem foi, né? Deus agiu com justiça com ele. Moisés tira o povo lá do Egito, para levar para a terra prometida, caminha 40 anos pelo deserto, e quando chega no lugar, a terra prometida, Deus só deixou Moisés ver a terra de longe. Você só vai olhar, você não vai entrar. E Moisés, olha esse homem, e Moisés ficou pensando: mas espera aí, eu quero entrar nessa terra, eu tirei o povo de lá, eu trouxe o povo pelo deserto, pelo mar a gente passou, e maná chovia, e comia do maná do céu, e eu quero entrar nessa terra. Você não vai entrar. E ele começou a temar com Deus. Deus falou assim: não fala mais nisso, que acabou, está decidido, você não vai entrar. Deus agiu com justiça na vida de Moisés, o homem que falava face a face com Deus. Então Deus, ele trata, ele faz justiça e não deixa de amar, né? Não deixa de amar. O apóstolo Paulo também, ele ora e pede a Deus para tirar dele o espinho na carne, né? Ele ora e Deus não tira. Era alguma coisa que prejudicava Paulo tanto, e ele ora, e Deus: não, a minha graça te basta, e fica nisso aí, ó, é para a minha glória isso aí, fica com isso. Isso está na sua vida, você vai ficar, porque isso vai ser bom para você. Se eu tirar, vai ser ruim para você. Fica com isso. Faltou pouco, Deus também falar com Paulo: não ora mais, acabou, está decidido, né? E não tirou o espinho na carne. E Paulo continuou com aquilo que prejudicava ele tanto. Algumas pessoas falam que era um problema nas vistas, ele tinha um problema
grave nas vistas, porque algumas cartas ele assina, e no próprio punho ele assina, e pessoas escreviam para ele, de pessoas que redigiam a carta para ele, né? E parece que, quando ele, em Gálatas, ele fala que o povo de Gálatas gostava, amava tanto Paulo, que se fosse possível tirava os olhos e dava para Paulo. Fica parecendo que o problema dele era nas vistas, né? E Deus, então, ele agiu com a justiça, sim, né? E precisamos de entender Deus, né? Mesmo não sabendo conhecer Deus profundamente, a gente não consegue, mas entender que Deus, ele sempre vai ter um propósito, um plano na vida da pessoa. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, na sua vida, todas as coisas vão contribuir para o seu bem, porque Deus está agindo na sua vida. Deus age em você, o Espírito Santo age em você. Então, todas as coisas, mesmo que pareça que você está dentro de um vale, e olha de um lado, parece que não tem saída, ou do outro não tem saída, é um vale, mesmo assim, Deus te ama, e Deus está com você, para te dar vitória, né? Não existe amor excessivo. Você pensa, acho que eu amei demais aquela pessoa, né? Eu amei tanto que o amor foi excessivo. Não existe amor excessivo. O amor é amor, né? Amar. O que parece é que a gente não foi justo com a pessoa de lá, né? Não foi. Então, até a disciplina é amor, até corrigir é amor, até falar não é amor, o não naquela hora certa, né? É amor. Amor, naquela hora certa você precisa falar não. Às vezes o seu não é a salvação da pessoa. Se você não tivesse falado não, aquela pessoa teria tomado uma atitude errada, e teria um prejuízo, e alguma coisa teria acontecido ruim na sua vida, mas o seu não ajudou. O seu amor te levou a falar não, né? E aí tem gente que tem uma dificuldade tão grande de falar não, né? De falar não para a pessoa, tudo ele fala sim, né? Sim, sim. Tinha um professor lá na escola, no seminário que estudei, que falou assim: eu não sei falar não, tudo que me pede para fazer eu faço, e agora estou cheio de coisa para fazer, não dou conta de fazer, estou sobrecarregado, não dou conta de fazer mais nada. Eu falei: você tem que aprender a falar não. E o não, ele é bênção também, é bênção. A gente precisa dizer a verdade sempre às pessoas, né, com amor. Tem gente que fala a verdade, e é a verdade, mas não fala a verdade com amor, né? E falar a verdade com amor, né, a pessoa pode ser franca, mas é preciso ter amor a hora que fala a verdade, né? E tem gente que quer falar a verdade para maltratar, para judiar, para ofender a pessoa, né? Falar a verdade de uma forma que vai deixar, cicatriz, ferida, né? Então, na hora de falar a verdade tem que ser dita com amor, né? Com amor, para que a pessoa, Deus faz isso, Deus fala conosco, Deus nos disciplina, nos corrige, Deus é justo, tudo com amor, na dose certa, né? Não devemos acobertar o erro da pessoa que vive conosco, mesmo, né, que seu coração corta. Não podemos acobertar um erro de alguém que vive do nosso lado, mas precisamos, né, dizer a verdade, e isso com muito amor, né? Para que a pessoa sentir que está sendo amada, mas está errada. Você está errado. Eu te amo, você é uma pessoa importante para mim, você está errado. E provar que está errado, né? Então, Deus, ele é disciplina. Vamos ler aqui dois versículos, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 6 e 7, que são versículos assim, pouco entendidos por muita gente. Pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho, né? Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai, né?
Então Deus disciplina quem Ele ama. E às vezes a disciplina de Deus ela é dolorosa. Às vezes é uma disciplina simples, mas às vezes é uma disciplina que dói, né? E você fica pensando, mas Deus tem o direito de fazer isso comigo? Ele é Pai. Se Deus sendo Pai, tem um direito na sua vida, né? Tem um direito na sua vida. E aí Ele, como Pai, ele tem um direito de disciplinar do jeito que Ele quiser, né? Do jeito que quiser. Às vezes até te tirando daquele emprego que você acha que foi a maravilha na sua profissão, do seu lado profissional, te tirando de lá, quando é Deus que tira, né? Às vezes é uma disciplina difícil, mas Deus disciplina porque Ele é Pai, porque Ele ama. Então o que acontece na sua vida, está sendo difícil, pode ser a disciplina de Deus, e saiba que Deus quer te ensinar com isso, Ele está te ensinando com isso, e você tem que fazer uma oração: Senhor, é disciplina sua? Eu aceito, né? É melhor ser disciplinado por Deus, né, do que pelos homens, pelas pessoas lá de fora, né? Porque a disciplina de Deus é boa, para o seu bem, para você viver uma vida de vitória, abençoada, né? Então, tem gente que acha que Deus nem precisa disciplinar, porque a pessoa já é salva, né? É disciplina para o seu bem, né, para a gente viver bem, né? Na nossa vida, a gente tenha muita coisa boa, a gente aprenda com Deus, né? O bom amigo é aquele que diz o que precisa dizer, de uma forma amável, né? Até eu lembro de uma história assim, às vezes funciona, mas não é a forma correta, né? Um amigo foi visitar o outro no hospital, e esse que estava internado, ele estava muito obeso, muito gordinho mesmo, e esse outro foi fazer uma visita, e chegando lá, viu o amigo lá, e precisava de emagrecer para fazer a cirurgia bariátrica, né? E xingou ele: porco, safado, aprende tu, emagrece. Vai falando assim, você tem que emagrecer, você tem que fazer a cirurgia. Era um amigo chegado mesmo, muito chegado, né? Funcionou, ele aprendeu, e ele emagreceu, e fez a cirurgia, né? Mas a forma correta é falar de uma maneira amável, né? E falar a verdade, né? Falar a verdade de uma maneira amável, senão você vai ferir a pessoa. Esse era tão chegado, era amigo tão chegado, que ele aceitou aquela palavra. Esse é meu amigo, né? Então o bom amigo é aquele que diz o que precisa dizer, né? Tem que falar, é seu amigo, de uma forma bem cheia de amor, né? Cheia de amor. Agora, esse aqui parece que era duro, né? Precisava de ouvir isso, né? Parece, né? E aí ele ouviu e aceitou, né, aquela palavra. Amém? E que Deus nos abençoe, né? Que a gente saiba usar o amor junto com a justiça, ser justo também, né? Amor e justiça, estar juntos os dois ali, porque a gente erra tanto na vida, né? Nós crentes, os filhos de Deus, erramos tanto, e a gente precisa sim usar bem o amor, já que esse mês é o mês do amor, né? O mês de maio, né? E colocando a justiça junto aí também, para a gente ser justo com as pessoas, né? Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque a sua palavra é viva e poderosa, Senhor. É como uma espada de 2 gumes, Senhor. E ela penetra lá mais profundo do nosso coração, da nossa alma, Senhor. E nós te agradecemos por ela, Senhor, no nome santo de Jesus, Senhor. Amém.